Eu sou o professor Graziano do curso de Segurança no Trânsito da Unisul Virtual. Todos nós temos, muitas vezes, uma certa resistência em obedecer normas. Muitas vezes, por uma falta de educação nossa, nós não gostamos de respeitar as regras que nos são impostas. Mas, principalmente no trânsito, nós temos que entender que essas regras foram feitas para o bem da sociedade, para o bem coletivo. Muitas das normas de trânsito, quando desrespeitadas, geram acidentes de trânsito. Na verdade, praticamente todos os acidentes de trânsito eles são precedidos de uma infração de trânsito. O trânsito é um ambiente comum, coletivo, e que as pessoas vão ter que dividir o espaço. Mas essas pessoas, chamados usuários do sistema trânsito, elas têm interesses diversos. Por exemplo, eu estou indo para a minha escola, o outro está indo para trabalhar, o outro está indo fazer turismo, todos utilizando a mesma via. Ao mesmo tempo, você tem motocicleta, você tem bicicleta, você tem pedestre, você tem automóvel, caminhão, ônibus. Pessoas que têm interesses totalmente diferentes. Muitos estão fazendo viagens longas, Porto Alegre a São Paulo, passando por Santa Catarina, pela Grande Florianópolis, por exemplo, e ao mesmo tempo você tem pessoas circulando que estão fazendo deslocamentos curtos. Então os interesses são diversos e essas pessoas vão dirigir de forma diversa. O que é importante? Que cada um respeite as normas estabelecidas para que a gente não tenha acidente de trânsito. Quando você tem uma infração de trânsito, você potencializa o risco de um acidente de trânsito. Uma outra visão que nós precisamos ter é que o descumprimento de uma norma, ele não é um problema do indivíduo que descumpre essa norma. Ele é um problema coletivo. Por exemplo, quando uma pessoa bebe e dirige, ela tem um grande risco dela se envolver num acidente, ela colide com outro veículo, muitas vezes na contramão, porque ela invade a contramão, ela colide, por exemplo, num veículo, mata pessoas, e esse problema de ela beber e dirigir não é só dela, porque ela envolveu pessoas inocentes. Então essa argumentação de muita gente que diz eu dirijo rápido demais, ou eu dirijo sem cinto, ou eu dirijo falando no celular, ou eu bebo e dirijo, mas isso é um problema meu. Não, isso não é um problema seu. Isso é um problema de toda a sociedade, de todos nós, porque nós podemos ser vítimas do teu ato irracional. Então esse comportamento de desrespeito às regras, e aqui nós estamos falando de trânsito, ele gera acidentes que muitas vezes a pessoa que provocou aquela situação, ela nem mesmo sofre prejuízos, porque muitas vezes ela provoca o acidente e ela nem mesmo fica ferida. Esses ferimentos, esse acidente, ele gera graves prejuízos, não só financeiros, como prejuízos muitas vezes incalculáveis e que nem podem ser valorados, como a pessoa que perde uma parte do corpo, a pessoa que perde um filho, a pessoa que fica sem poder trabalhar muitas vezes pelo resto da vida. Isso não ocorre somente na embriaguez. A embriaguez é apenas um exemplo. Quando o motorista excede o limite de velocidade, invade a contramão, colide com outro veículo, quando o motorista falando no celular colide em outro veículo, colide numa motocicleta, atropela um pedestre, ele gera um problema não só para ele. Então, você respeitar as normas não é uma opção sua, é uma opção de toda a sociedade. Nós temos que respeitar as normas porque a nossa ação vai ter um reflexo direto nas outras pessoas. Um outro exemplo de falha humana muito comum ocorre nas ultrapassagens em local proibido. Todos os motoristas e a maioria das pessoas sabe que onde existe uma faixa amarela contínua, a pessoa não pode ultrapassar. Por que não pode ultrapassar? Porque aquele local não é um local seguro, segundo um estudo de engenharia. Mas as pessoas insistem em ultrapassar em locais proibidos. Olha, mas isso é um problema meu? Não. Novamente, eu digo, isso não é um problema seu. Porque quando você ultrapassa no local proibido, você coloca em risco a sua vida e a vida dos outros veículos que estão vindo em sentido contrário. A ultrapassagem em local proibida, ela é causa direta de colisões frontais, um dos acidentes mais graves que existe, responsável por mais de 40% das mortes nas rodovias de pista simples do Brasil. Então, quando eu faço a opção por ultrapassar num local proibido, eu estou colocando a minha vida e a de outras pessoas em risco. Outro exemplo também muito comum e que ele nos choca
porque há um envolvimento direto da família, mas um envolvimento negativo. O não uso da cadeirinha, na verdade, do bebê conforto, da cadeirinha, do assento de elevação e da criança com menos de 10 anos no banco traseiro. Todos os pais sabem que criança com menos de 10 anos deve ir no banco traseiro. Deve utilizar o bebê conforto de 0 a 1 ano, a cadeirinha de 1 a 4 e o assento de elevação de 4 a 7 anos e meio. E sempre com o cinto de segurança. Quando as polícias abordam veículos, principalmente finais de semana, famílias viajando, é comum ver as crianças no banco da frente ou mesmo no banco de trás, sem cinto e sem esses equipamentos de segurança. Muitas vezes o acidente acontece e os pais vão se arrepender pelo resto da vida por não terem tomado uma medida básica, bastante simples, que é o uso da cadeirinha e o uso do cinto de segurança. Muitas crianças, a vida de muitas crianças já foram salvas por elas estarem no banco traseiro, com o cinto de segurança e com a cadeirinha. Então essa é uma opção que as famílias têm que fazer. Você sabe o que é o certo e o que é o errado. Opte pelo certo, opte pela segurança. Essa é a nossa dica.